Boa noite, meu nome é Michele. Vou falar um pouco sobre o resumo do filme Escritores da Liberdade. Esse filme narra a história de uma professora chamada Erin Gruel, que começa a dar aula para uma turma de alunos considerados problemáticos. E é neste contexto que a professora, filha de um grande defensor de direitos civis, assume o grande desafio de começar a dar aula para essa turma. Nesta escola há um grande conflito social e étnico entre os alunos, já que negros, brancos, asiáticos são obrigados a manter uma convivência neste pequeno espaço. Até mesmo na sala de aula foram criadas pequenas gangues com limites pré-estabelecidos. E Erin, recém-graduada, chega cheia de ideias e sonhos em meio a esse conflito, vendo suas ideias frustradas, já que a realidade é totalmente diferente do que imaginava. Boa noite, meu nome é Gerliane e sobre o filme Escritores da Liberdade que eu tenho a falar é que o filme ele vai mostrar a realidade de uma professora, né, a senhora, mais conhecida como Senhora G, e que ela vai assumir esse desafio ao começar a lecionar nessa escola. E já na sua admissão, a coordenadora já a coloca numa posição de responsabilidade. Sobre o filme Escritores da Liberdade que eu tenho a falar é que o filme ele vai mostrar a realidade de uma professora, né, a senhora, mais conhecida como Senhora G, e que ela vai assumir esse desafio ao começar a lecionar nessa escola. E já na sua admissão, a coordenadora já a coloca numa posição de responsabilidade. É que a coordenadora fala que os alunos dela são muito difíceis. E, na verdade, no início das aulas, né, nas primeiras semanas, foram muito difíceis mesmo para ela, né, porque ela teve que buscar, né, a característica da sala, né, buscar entender a sala, o real motivo dela estar lá para aquelas crianças. As crianças eram violentas por causa do que as crianças estavam vivendo. As crianças eram divididas em sala porque eles eram todos de gangues, né? Então eles eram perigosos, né? Lá tinha muito racismo, né? Mas mesmo assim a professora ela não desistiu diante de todas essas dificuldades, ela não desistiu, ela foi à frente, ela conquistou a confiança desses alunos, ela estava lá presente e mostrou que ela sabia, né, que via eles, a realidade deles, que entendiam o que eles estavam passando. Com isso, ela conquistou a confiança das crianças, né, em sala de aula e começou a dar aulas totalmente diferentes, de acordo com a realidade deles, livros de acordo com a realidade deles, músicas que eles entendiam e que era do cotidiano. Então, ela fez que a sala de aula fosse a própria casa deles, né? A casa deles no requisito de saber o que ele está sentindo e a realidade dele bater no que está sendo discutido em sala de aula, contextualizando na vida deles, né? Tudo aquilo, teorias e tal. Então, ela começou a conquistar os alunos com o seu jeito, né? Então, Escritores da Liberdade, por quê? Porque com isso, ela, ao conquistar os alunos, ela conseguiu que os alunos escrevessem o que eles estavam passando, escrevessem a sua realidade em um diário. Então, não vamos desistir, assim como essa professora não desistiu. Tchau. Olá, boa noite, meu nome é Pamela. Vou falar um pouco sobre os métodos pedagógicos que percebi no decorrer do filme que a professora G utilizou. Haja vista que passou por vários desafios, dentre eles foi o preconceito racial, a desmotivação tanto por parte dos próprios alunos quanto o núcleo gestor que não apoiavam, que não acreditavam neles, até a própria família. A violência também que era muito grande, enfim, ela aplicou a leitura e a escrita a partir de um diário na qual eles poderiam escrever o que eles quisessem naquele momento. E na medida que você está escrevendo, você também lê. Então esse foi um dos instrumentos na qual
ela utilizou para despertar a liberdade em cada um deles. A liberdade do conhecimento, de absorver conhecimento, de se desenvolver. Deixa eu ver. Outro método que ela utilizou foi a aula de campo, na medida em que ela levou os alunos para o museu. Lá foi falado sobre o Holocausto e etc. E por fim também observei no filme os livros na qual ela comprou e tinha a ver com a vivência deles. Então, ela observou o tipo de livros, o tipo de assuntos que eles gostavam de tratar entre si, e os livros tratavam exatamente o que eles vivenciavam naquele momento. Então foi de suma importância, ela buscou esses métodos para despertar neles para o estudo. Boa noite, meu nome é Natália. O que mais me chamou a atenção no filme Escritores da Liberdade foi a persistência da professora. Ela acreditou no potencial dos alunos, mesmo quando ninguém acreditava, mesmo quando os próprios alunos não acreditavam. E mesmo quando os professores, os colegas dela de trabalho, insistiam para ela desistir deles. Chegavam até a dificultar o trabalho dela. A professora fez a diferença na vida daqueles alunos. E eu, olhando o que ela passou, toda essa trajetória, eu percebi que eu posso fazer a diferença na vida dos meus futuros alunos e eu quero fazer a diferença na vida deles. Devemos sempre acreditar na educação. Obrigada. Boa noite, meu nome é Luciana. Vou fazer agora algumas breves considerações a respeito do filme Escritores da Liberdade, de acordo com o tema da nossa disciplina, que é a leitura e a escrita. Ao longo do filme, a gente pode observar muito bem o poder da leitura e da escrita, não só como mero instrumento de alfabetização, mas também como instrumentos para a formação de cidadão, para uma formação cidadã. Ao expor aos seus alunos um livro que, na verdade, foi um diário pessoal de alguém que existiu, que viveu realidades tão duras quanto as vivenciadas pelos alunos, que foi o diário de Anne Frank, a professora acabou por dar a eles um instrumento onde eles puderam também utilizar para expor, através da escrita, as suas vivências, os seus sentimentos, de uma forma social, de uma forma não violenta, que até então era a forma que eles conheciam. Por isso a fama que eles tinham, por isso aquela convivência difícil que existia entre eles e todos os demais da escola. Então, ao conhecer a história de Anne Frank, muitos deles se identificaram e, à medida que foram lendo, que foram conversando através de outras didáticas, de outros métodos que a professora também foi utilizando juntamente através da leitura do livro, eles começaram a enxergar as coisas de um modo diferente. Até então, eles só tinham a violência como meio de expressão. E através do diário pessoal de cada um, que a professora propôs e eles aceitaram a ideia, eles puderam expor todo o sentimento que eles tinham. E através dessa leitura e dessa escrita, eles acabaram se enxergando diferente e enxergando o outro diferente. Eles acabaram se reconhecendo uns nos outros e começaram a perceber que não eram inimigos uns dos outros como eles imaginavam, que a razão que eles imaginavam ter para perdurar aquela guerra que existia entre eles, entre as gangues, na verdade não existiam, que eram todos vítimas da situação e que existia outra forma que não a violência para eles lutarem, para eles mudarem a realidade deles.